Cara, você começou... A tua primeira graduação já foi lá fora. Eu fiz metade da minha graduação lá fora. Eles chamam de sanduíche. Você começa no Brasil, faz uma parte lá fora e depois você volta pra terminar no Brasil. Tá. E aí, mas eu sei que você fez isso daí jovem pra cacete, né? Não, eu já tinha uns 23 anos. Isso é jovem pra cacete. Pô. Depende da perspectiva. Tem gente que acha que só dá pra ir pra fora com 18 anos, né? Isso que você tá falando acho que a minha percepção de achar jovem pra cacete é porque eu só fui fazer faculdade com bem mais do que isso, tá? E, cara, o que mudou na tua vida de verdade? E antes disso, qual foi o gatilho pra você... Puta, quero estudar lá fora. E, cara, é que assim, é tantas perguntas que eu não conheço ninguém que fez esse tipo de coisa. E, pô, como é que surge essa oportunidade? Me conta um pouco dessa parte. Cara, eu vou ser muito sincero, assim, no meu caso, acho que foi por falta de opção, porque eu venho de uma família muito pobre, muito simples, eu trabalhava carpindo quintal com 14 anos, carpindo mato, com 16, 17 em mecânica, em chão de fábrica. E... Você é de onde? Sorocaba, Tá. uma horinha de São Paulo. E aí, quando eu consegui passar numa bolsa numa faculdade no Brasil, fiz 2, 3 anos, só que eu não aprendi nada, cara. Então foi muito ruim pra mim. Porque foi uma experiência que eu me dediquei, estudei, venho de escola pública, estudei sozinho em casa e tal. E eu não aprendi nada. E aí eu não conseguia entrar no mercado de trabalho, não conseguia trabalhar, não conseguia ganhar dinheiro. Aí minha mãe falou, filho, por que você não tenta sair do Brasil e fazer alguma coisa fora? E aí eu fui pesquisar como as bolsas de estudos funcionavam, me preparei ali, passei em uma de 100% e fui estudar fora de graça. E aí é uma bolsa sanduíche, significa que você começa aqui e vai pra lá? Exatamente, eu comecei aqui e fui pra lá. Só que quando eu tava lá, eu descobri outras bolsas. Daí eu fui aplicando para outras. Daí que eu fui para o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, depois fui para um programa da ONU, Harvard, Stanford, Oxford. Daí eu fui curtindo. E qual que foi o teu diferencial, cara? O que te levou, o que te abriu essas portas aí? Assim, da primeira vez tu foi procurar, não sei o que, tu deve ter feito uma prova, né? Eu fiz só a prova de inglês. Uma prova de inglês só, que eles chamam de TOEFL. Mas é uma prova que a galera acha que você precisa ser fluente e tal. É uma prova que se você parar 3 meses pra estudar, você consegue ir adequado. Que é meio que hack de prova, sabe? Não é inglês de verdade, assim. Tanto que eu penei um pouco quando eu cheguei lá. É. Pois é, né? Tu ainda chega lá, encontra uma cultura e uma língua completamente diferente, que são, sei lá, acho que a língua é a principal barreira. Ainda mais se você tá num ambiente acadêmico. Como é que... Exatamente. Assim, deve ter sido penoso, de fato, assim, os primeiros, sei lá, semanas. Pra mim foi bom, cara, porque... Mas tu não falava inglês, falava? Não, mas como eu venho de uma realidade muito ruim, cara, pra mim foi tipo um sonho virando realidade, sacou? Porque... Por exemplo, eu lembro da minha primeira semana no MIT. Cara, isso era 2014. Eu entrei na faculdade e já tinha robôs andando no campus da faculdade, cara. Tipo, que a galera Que vê ano? 2014. Então, o que a galera vê hoje já era realidade lá 10 anos atrás, sacou? 8 anos atrás. Então... Mas não era o robô Boston Dynamics, era um robô mais tranquilo, né? Era exatamente esse robô. Sério? Da Boston Dynamics. Que hoje dá pulo, que é o cachorrinho lá e tal. Não acredito, é de arrepiar isso. Exatamente. Caralho. Aí a gente viu os alunos andando com humanoide no campus, assim, tipo, robô andando como se fosse uma pessoa. Então, diversos experimentos iam acontecendo, que os alunos faziam por causa que eles estavam em aula, eu tava chegando, mas eles já estavam em aula, que pra mim falou, caraca, eu acho que eu entrei num filme de ficção, sacou? Então eu não tive, e eu sei que cada pessoa vai interpretar de uma maneira, cada pessoa na sua jornada internacional vai fazer de uma maneira, mas pra mim foi tipo muito novidade, eu não consegui nem pensar nos pontos negativos, eu só tava, como que eu faço pra me entrosar o mais rápido possível? E aí eu comecei, e aí foi, né, cara? E aí, mas aí como é que tu aprendeu inglês então? Foi porque tu precisava comprar pão e portanto precisava falar inglês. O inglês, no Brasil, eu aprendi... É que o Santander semana passada tava dando bolsa de inglês também. Então... É mesmo? E é uma bolsa boa, né, cara? Pior que... não quero fazer propaganda pros caras, mas é uma bolsa boa, cara. Vários alunos meus vão pras bolsas do Santander e a galera gosta. Legal. São bolsas bacanas. É que é uma história muito pessoal, assim. Eu e minha mãe, a gente tinha uma dinâmica. A gente... Quando eu tinha uns 14, 15 anos, a gente andava na rua do meu bairro. E eu e minha mãe, a gente olhava os lixos dos vizinhos procurando por livros ou coisas pra eu aprender, cara. E nessa época, eu não sei o que aconteceu comigo, eu tive a ideia de montar uma biblioteca em casa. E aí eu pegava esses livros do lixo e fui montando uma biblioteca. Aí quando chegou com uns 22, 23 anos, eu tive que aprender inglês. Não tinha dinheiro pra pagar curso nem nada. Fui pegar os livros que eu achei no lixo com 14, 15 anos e estudei pra aprender inglês, cara. Caralho, cara. Então, Maneiro. foi assim que eu aprendi o suficiente pra passar na prova, que é a teoria.
Aí quando eu cheguei lá, daí no dia a dia eu fui aprendendo na prática, mas aí é só não ter vergonha, né, meu? Eu falava errado, aí, pô, aí você vai Quanto tempo durou essa primeira experiência? Então, vamos lá por etapas. Fui para os Estados Unidos em 2013, fiquei quase um ano na Purdue University, que foi a primeira universidade que eu fui com bolsa de 100%. Tá. Lá eu descobri outros processos seletivos e outras bolsas. Apliquei para uma que se chama Summer Job, que é um estágio de pesquisa no MIT. Fui para MIT, era para ficar 3 meses, a galera gostou de mim, estendeu para 1 ano. Aí depois de lá, voltei para o Brasil para abrir um projeto social de educação, que daí começou essa movimentação de querer ajudar outras pessoas. Aí eu fui selecionado para um programa da ONU. Depois disso, passei numa vaga em Harvard. Fiquei 2 anos em Harvard. Depois disso, fui para Stanford. Depois fui para Oxford. E aí chegou agora. Teu negócio é não ficar no Brasil, né? É porque mudou muito minha vida aí pra fora, cara. E eu aprendi e vi coisas que talvez demore 40 anos pra chegar aqui, sabe? Sim, e tá. Então, assim, quando você volta pro Brasil, aquela vez lá depois do MIT, não é? Você volta pro Brasil ali, tua vida já estava transformada? Eu tô falando no sentido de uma tranquilidade financeira e tal. Ainda não, que momento cara. você tava? Na época do MIT... eu estava finalizando a faculdade e eles me ofereceram uma bolsa de mestrado de 100% e eu recusei. Então você era um puta de um aluno, né? Eu nunca fui um aluno de tirar nota boa, mas eu sempre fui um aluno esforçado. Tá. Então, na pesquisa lá, eu era o primeiro a chegar e o último a sair do laboratório, porque eu nunca tinha tido uma oportunidade desse tipo, então eu me empenhava mesmo, né? Quando eu cheguei lá e vi esses robozinhos, vi um monte de coisa que acontecia, eu lembrei da minha trajetória no Brasil, porque a escola pública que eu vim, metade da escola não tinha chão, não tinha piso no chão, era chão de terra batida. Eu nunca tive professor de história, nunca tive professor de geografia, porque a minha escola era muito ruim. Então, nessa época surgiu uma ideia muito ingênua e inocente de mudar a educação do Brasil. Então, cara, essas são as melhores, hein? Então eu abandonei uma bolsa de 100% de mestrado no MIT, que hoje é a melhor universidade do mundo, para voltar ao Brasil para tentar mudar a educação. Só que daí deu muito ruim, porque é um projeto muito difícil e talvez até impossível, porque tem... tem vários empecilhos. Exatamente, aí, né? Muitos que estão gigantescamente acima do que a gente pode controlar, cara. E aí eu resolvi, depois de 2 anos tentando fazer isso, simplificar o problema. Pô, eu não consigo mudar a educação no Brasil, então vou pegar jovens que estão no Brasil e são fodas, mas de repente não estão ali estão conseguindo se desenvolver, porque faculdade no Brasil, 99% não é bacana, ensina muito teoria, não ensina prática, tem toda uma questão ali. Ensino público é complexo. 90% dos jovens brasileiros, eles se formam no ensino médio e não sabem o básico de matemática. Tem várias situações, né? Então, como que eu pego esses jovens do Brasil que são fodas, não se enquadram no modelo e eu faço eles se desenvolverem num outro país que de repente eles se desenvolveriam mais pela personalidade ou estilo de aprendizagem e tal. E foi aí que a gente foi por esse outro caminho. E como é que tu conseguia... Qual que é o método para facilitar isso? Para levar a galera para lá, cara? O que faz de verdade? Eu acho que é muito de acordo com... É um mix de personalidade com objetivo de carreira. Porque Harvard catalogou que existem 10 tipos de inteligência. No Brasil, em todo o processo seletivo de empresa, de Enem, de vestibular, são usados apenas 2. Lógica, raciocínio lógico, né? E interpretação de texto. Só 2 dos 10. E o cara que é bom em música? E o cara que é bom em esportes? E o cara que é bom empreendendo? E o cara que é bom comunicador? E o cara que é bom... Então tem diversas outras habilidades que não são catalogadas ou não são utilizadas no processo seletivo brasileiro, mas são... Não são nem consideradas, Não são nem consideradas. A sua história não é considerada para entrar numa faculdade. Nem talvez numa vaga de trabalho, se você vem de classe baixa ou de classe alta, se você passou mais dificuldade para chegar lá ou menos, se você é um cara mais, esforçado, isso não é considerado. É muito uma folha de papel com o seu currículo ou um vestibular. E em qualquer país desenvolvido do mundo, isso é considerado. Então, a gente pega, por exemplo, do lado do MIT tem uma universidade chamada Babson, que é a melhor universidade de empreendedorismo do mundo, que ela tem uma bolsa para quem tem 16 anos e demonstra qualquer capacidade empreendedora. Ou seja, se um menininho de 16 anos é bom de ter ideia de negócio, não precisa nem abrir negócio, ele já pode ter uma bolsa de estudos por lá. A gente pega universidades, Stanford, bolsa de estudos 100% para qualquer tipo de esporte olímpico. Ou ali do lado, bolsas para quem curte startup. Então a gente começa a ter bolsas de estudos baseadas em personalidade e habilidade. E aí cada pessoa vai ter que procurar uma bolsa de estudos que faz mais sentido para o tamanho da briga que você quer pegar. A maior bolsa de estudos que um aluno meu já passou foi uma bolsa de 13 milhões e 100 mil reais.
Nossa. Ele ficou 2 anos se preparando e se preparou intensamente. Passou nessa universidade, a Babson. Mas tem bolsas de estudos de 40 mil. 100 mil reais, que você consegue conquistar às vezes com 3 meses de preparação para fazer um estágio fora, uma iniciação científica, um curso de inglês, né, um programa... Acho que o Santander tem um que eu gosto bastante, que é o Santander Top Espanha, que você vai para a Espanha para estudar espanhol, um intercâmbio de idiomas. Então, existem diversas oportunidades para cada nível do que você quer conquistar na sua carreira, sacou?